Bom dia, meus queridos. Como é que vocês estão? Tudo jóia? Espero que bem. Em casa, tranquilos, aproveitando esse momento aí para botar o estudo em dia, aproveitando esse momento para colocar o papo em dia com a família. E vamos dar continuidade ao nosso estudo, ao nosso encontro? Vamos lá? Bom, vamos começar aqui com a correção da nossa atividade, tá? É, Essa atividade eu passei para vocês, né? Coloquei lá no AVA, valia 400 pontos e tinha como primeira questão o que é mercado, né? Eu vou abaixar aqui já para aparecer a segunda. O que é mercado? Bom, o que eu queria que vocês respondessem nessa questão? Que eu- Se você colocou algo semelhante ao que eu vou falar aqui agora, tá ok. Você conseguiu atingir o objetivo. É, o mercado, pessoal, na economia, o que significa mercado? Tem nada a ver com o seu mercado, tem nada a ver. Então, o mercado é um local onde a interação dos agentes econômicos. Nossa próxima questão são quem são os agentes econômicos, né? Os principais agentes econômicos. Mas se o mercado é um local onde há interação desses agentes econômicos, como que se dá essa interação? Então, o que acontece? O mercado, essa interação se dá em realizar operações econômicas. Como assim? Onde você pode realizar troca de produtos por moeda, bens ou serviços por moeda. Então, vamos dar um exemplo aqui. Qual que é o mercado aqui em Teixeira de Freitas? Tem um mercado da advocacia, onde o advogado presta serviços de um lado e do outro lado o outro agente econômico, que fica, são dois agentes econômicos, né? Um prestador de serviço e de outro lado alguém que está necessitando do serviço que o contrata. Então, o mercado nada mais é do que um local de interação entre agentes econômicos. Beleza? Vamos para a questão número 2. Quais os principais agentes econômicos? Deixa eu descer aí a tela para vocês acompanharem. Então, os principais agentes econômicos, a gente tem aí, o que a gente pode citar? As famílias, que na verdade são os consumidores, as pessoas que consumem bens e serviços, as empresas que circulam e produzem bens e serviços, as instituições financeiras que prestam serviço financeiro e o Estado que realiza atividade econômica de cunho coletivo, com uma distribuição de renda. Então, a gente tem esses quatro principais. Vamos lá repetir: família, empresa, instituição financeira e o Estado. Beleza? São os principais agentes econômicos. Colocou algo parecido, colocou um pouquinho a mais, um outro, mas os principais assim que a gente vai estudar são esses quatro. Questão 3. Quais os princípios que orientam a atividade econômica e qual a sua finalidade? Olha só, o objetivo desses princípios econômicos, princípios da atividade econômica, é garantir e assegurar o protagonismo do mercado. O que seria o protagonismo do mercado? É ainda aquela ideia de deixar que o mercado ele se controle de forma autônoma. Deixar que o mercado seja protagonista é deixar que ele se regule, né? E quais são esses princípios? O artigo 170 da nossa Constituição Federal, ele traz soberania nacional, propriedade privada, função social da propriedade, livre concorrência, a defesa do consumidor, defesa do meio ambiente, redução das desigualdades, busca do pleno emprego, tratamento favorecido pelas empresas de pequeno porte. São os principais princípios, estão lá no artigo 170. Tá? Você colocou isso daí, é, parte disso, citou o artigo 170 para responder a questão, está no caminho certo, está com a resposta correta. Tá?
Vamos para a próxima. O que são bens econômicos e como esses bens são classificados? Então vamos começar. O que são bens econômicos? Bens econômicos são aqueles que eles possuem valor pecuniário, tá? Seja porque ele passou por um processo para sua fabricação, ou seja por sua escassez. É daí que a gente tira o valor daquele bem, já é o valor pecuniário. É a partir do momento do trabalho que você teve para obtê-lo ou pela sua escassez. Um grande exemplo que tenho, acredito que está na apostila de vocês esse exemplo, é a respeito do ar. O ar que a gente respira. O ar, até hoje pelo menos, não está escasso. Ele não é um bem econômico. Ele não pode ser comercializado, ele não tem valor. Por que adianta eu pegar aqui e prender o ar num balão, num pote e querer vender na rua, sendo que o ar está aí para todo mundo respirar, né? Então não faz sentido, ou seja, ele não é um bem econômico. Vamos com outro exemplo de um produto natural, um diamante. O diamante ele também é da natureza, não vamos colocar assim, a gente tem o diamante que é produzido no laboratório, já existe o diamante que pode ser produzido, mas vamos imaginar que não existisse, só é aquele diamante natural. O ar também é da natureza, é natural, só que o diamante é escasso. A forma de sua obtenção é difícil você obter um diamante. Então, o diamante ele passa a ser um bem econômico, ele passa a ter valor pecuniário. E aí ele passa a ter um preço ele passa a ter um preço por ser escasso. E tem também aquele bem econômico que passa a ter um preço pelo labor do ser humano, então, pelo trabalho. Olha, para fazer um carro eu demando de muito trabalho, de muito maquinário, de muito investimento. Então eu consigo onerar, botar um valor alto no preço do preço desse bem econômico, tá? E como é classificado? Como que os bens econômicos são classificados? Você deveria colocar lá aquela classificação que está na apostila. Ele é classificado em primário, que não sofre transformações, intermediários, produzidos e utilizados no processo produtivo de outros bens, capital de produção, são máquinas, equipamentos, e finais de consumo, servem para o consumo final, é um bem econômico final, bem de consumo. E os bens de consumo, eles são divididos em duráveis e não duráveis. Duráveis, eles não se esgotam com o consumo, com a sua utilização. E os não duráveis, eles se esgotam com a utilização. Certo? Colocou isso na sua resposta? Parabéns, você conseguiu alcançar o objetivo da questão. Era isso que eu queria que vocês aprendessem. Última questão, deixa eu abaixar lá para vocês. Eu esqueci de abaixar, né? Fui falando, fui me empolgando. Conceitue fatos ou fatores econômicos. É a última, né? Então tá. Última questão. Fatos ou fatores econômicos representam as variáveis micro ou macroeconômicas que têm um impacto enorme no estudo da economia. Eles englobam produção, circulação, distribuição e o consumo dos bens e os serviços. Colocou algo parecido com isso ou colocou igual a isso, está certa a sua questão, tá? Bom, terminamos aqui a correção da atividade, a nota de vocês já está no AVA. Se por um acaso alguém tiver algum problema, peço desculpa e solicito, me mande mensagem que eu vou tentar resolver, ver o que aconteceu, por que sua nota não foi lançada, se foi erro meu, erro do sistema, mas a gente vai conversando aí. Certo é que ninguém vai ficar prejudicado, tá? Me enviou por e-mail, fique tranquilo. Se não enviou, deu um problema, não chegou na minha caixa, me envia depois. Nesse momento que a gente está passando, prejuízo por conta disso é uma coisa que vocês não vão ter, tá? Fiquem tranquilos. E agora vamos para a aula, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu alterar a cena. Ups, espera aí.
pessoal, resolvi o problema. Desculpa, tá? Mas estou apanhando aqui do sistema de gravação, mas tá indo, tá indo. Tenha paciência que a gente vai chegar lá. Bom, essa aula de hoje a gente vai falar sobre história do pensamento econômico. Ou seja, a gente vai traçar uma linha do tempo de quando começou a falar sobre economia, como que começou a falar sobre como surgiu o pensamento econômico. E aí a gente começa de que momento? A gente vai começar lá na Grécia Antiga. Como que era, né, a economia na antiguidade? Como que era a economia na Grécia Antiga? Bom, primeira coisa que vocês têm que saber, a economia naquela época, ela não existia como ciência sozinha, autônoma. Ela estava intimamente ligada à filosofia. Não havia separação entre elas, tá? E naquele momento, a sociedade grega vivia uma democracia ainda, como a gente pode dizer, frágil, uma democracia embrionária, ela ainda estava surgindo, estava engatinhando. Como assim uma democracia embrionária? Na Grécia Antiga, naquele momento, existia participação popular. A grande maioria das pessoas sabiam ler, tinham leitura, e eles tinham essa cultura de ler muito. E a partir daí, com esse nível cultural deles, eles puderam participar da política, puderam participar de julgamentos. Existia naquela época julgamentos onde a população era jurado. E acontecia em praça pública, como era o Tribunal de Eliaia. E como isso, essa participação popular, é o que caracteriza a democracia embrionária, tá? Por isso, quando a gente fala democracia embrionária da sociedade grega antiga, a gente está falando disso. Mas aí, por que de contraponto a gente tinha que mulheres não votavam, escravos não tinham participação nenhuma, pior ainda. Então, era uma sociedade ainda caracterizada pela escravidão, tá? Platão, ele trouxe muita referência à chamada especialização do trabalho e da produção, a gente vai acabar estudando isso em outras sessões. Uma outra pessoa que foi bastante importante nesse momento foi Aristóteles, nas suas pesquisas em estudos ligados à economia. Né? Então a gente está tratando de filósofos, né? Platão, Aristóteles. Naquela época a economia estava dentro da filosofia. Então eles pesquisavam, estudavam a economia através da filosofia. Que mais? Além disso, foi traçado um modelo de sociedade baseado na propriedade privada. Platão traçou esse estudo, tá? E ele falava o seguinte: nosso modelo de sociedade ele é baseado na propriedade privada, coisa que não existia antes, né? A época anterior não existia propriedade privada, eram propriedades coletivas. Mas ele ainda falava, existe a propriedade privada, mas pode ser utilizada de uso comum, tá? Depende da finalidade que o legislador quiser. E Aristóteles criticava e reprovava os monopólios e a usura, tá? E os juros como remuneração pelo capital. Desde aquela época já existia a necessidade de você poder emprestar o dinheiro, de você aplicar juros como remuneração no capital. Aristóteles reprovava isso. Monopólios ele reprovava, não deveria ser uma única pessoa a poder exercer aquela função. Outra coisa que é importante frisar e que vocês devem grifar aí na apostila de vocês quando vocês estiverem fazendo um estudo, um resuminho, que é importante vocês compreenderem que naquele momento o modelo era coerente com a Grécia Antiga. O modelo daquela sociedade escravista, né, que a sociedade era caracterizada por escravidão, era um modelo que era coerente com a Grécia Antiga. Tá?
eles pensavam que os escravos eram uma classe social à parte, mas os homens, as classes superiores, eles buscavam sempre felicidade da família, o convívio com os cidadãos, e o comércio passou a ser muito forte naquele momento. Houve um crescimento econômico muito grande, é, que foi até visto com um lado negativo, que o trabalho deveria ser realizado pelos escravos, nascidos inferiores, evitando a poluição da alma dos senhores. Que isso? O que significa isso? Os escravos só prestavam para trabalhar e enriquecer os comerciantes, que eles botavam escravos para trabalhar e com aquele produto eles poderiam comercializar e vender. Então era mais ou menos isso que acontecia na Grécia Antiga. Bom, depois desse período, deu início à Idade Média. Quando que começou a Idade Média? A Idade Média, pessoal, começou com a queda do Império Romano. Só para a gente se situar, Roma, ela tinha um único objetivo naquela época: expandir seu território, expandir o domínio do seu império. Então, naquele momento, a gente já até comentou isso em aulas anteriores, que Roma, eles pararam de pensar em economia, em comércio, em vender, em produzir. Eles queriam dominar e cada vez mais aumentar seu território. Consequência disso, mais prisioneiros, mais escravos e só querendo ter poder político, impor o que eles quisessem, né? Impor sobre os menores todo o seu poder, toda a sua vontade. E acabou que com isso o Império Romano caiu. Né? No século V veio a queda do Império Romano e deu-se início à Idade Média. Como que funcionou na Idade Média? Na Idade Média começou a surgir a agricultura. Como que era a sociedade agrícola naquele momento? Tinha os nobres e os servos. Os nobres, grande porção de terra. Os servos viviam de favor nas terras dos nobres, em pedaços pequenos, onde eles poderiam plantar para sua subsistência e morar naquele pequeno pedaço de terra. Em troca, eles iam trabalhar para o nobre na plantação, trabalhar no que fosse fazer naquela sociedade agrícola. Se era plantação, se era com animais, o que for, o servo deveria servir ao seu nobre, né? Ao seu senhor. Isso era um sistema feudal, era o período do feudalismo que a gente já estudou. Tá? Em troca, ele ganhava aquele pedacinho de terra para morar e ganhava proteção militar. Tá? Era assim que funcionava a relação entre o nobre e o servo, o senhor feudal e o servo. Tá? Passado esse contextinho histórico, teve coisas que influenciaram esse momento. Uma das grandes influências nesse momento foi Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, eu acho que eu preciso passar o slide aqui para vocês, esqueci, para vocês acompanharem. Então, falamos já da queda do Império Romano, mudança para a Idade Média, e agora influência católica e Tomás de Aquino. Bom, continuando, tinha esquecido de passar o slide para vocês. Tomás de Aquino, ele influenciou de que maneira? Tomás de Aquino era uma pessoa bastante influenciada pela Igreja Católica, né? E ele começou a pregar sobre o uso moderado da propriedade privada. Então, se naquele momento começou a surgir a questão que não existia, como a gente falou, propriedade privada, mas passou a surgir a propriedade privada, só que existiu o abuso do direito da propriedade privada. E Tomás de Aquino começou a falar sobre o uso moderado da propriedade privada.
Outra forma de influência da Igreja Católica nesse momento foi também pelo preço justo. O que seria preço justo que a Igreja Católica falava? Ela dizia o seguinte: a pessoa que quer comprar deve pagar um preço justo pelo produto que está sendo vendido, ou seja, sem excessos, sem capitalização, sem juros, a gente tem que pagar o preço justo. Então a Igreja Católica naquela época começou a impor esse pensamento, tá? E da mesma forma pregava que os salários deveriam ser justos, o lucro obtido nas negociações não deveriam permitir o enriquecimento, era para ser algo justo, viabilizando uma vida digna, satisfatória, tá? E aí, a partir disso daí, vieram as reformas protestantes. A ideia do lucro com as reformas protestantes ganhou grande força na Europa naquele momento. Tá? Os judeus eles emprestavam dinheiro a juros altíssimos, eram como os agiotas naquele momento, e isso fez dar grande impulso à atividade econômica naquela época e deu início ao mercantilismo, que foi também marcado pela Revolução Comercial e pela formação dos Estados Nacionais europeus, no século XVI e no século XVIII. O Estado, nesse momento, ele começou a interferir na economia. De que forma? Esse foi o momento que o Estado mais arrecadava das colônias. Por que foi que ele mais arrecadou? Arrecadava ouro e prata, oriundos das colônias. Por quê? Foi um momento que o Estado proporcionou um bem-estar aos cidadãos. Com com o fornecimento de bem-estar aos cidadãos gerou um custo elevado ao Estado. Para o Estado, se gerou um custo para o Estado, qual o Estado faz? Cobra, ele não faz nada de graça. Hoje é da mesma forma, né? E aí o que o Estado fez? Começou a arrecadar. Houve um grande volume de arrecadação de ouro e prata oriundos vindo das colônias. E veio também com isso um crescimento populacional e do comércio exterior. O que o Estado fez também? Houve também um protecionismo estatal. Nesse período, o Estado interviu em diversos setores da economia. Ele buscou a expansão dos mercados consumidores e a proteção dos interesses nacionais ligados à economia e o acúmulo de metais nobres. Por que acúmulo de metais? O metal era o bem mais precioso naquele momento. E o que eles falavam muito naquela época? Os metais nobres, nossas riquezas, devem permanecer em nosso território para não enriquecer outros estados. Essa era a visão naquele momento, naquela sociedade, naquele contexto histórico, melhor dizendo. Tá? E vamos continuar. A partir desse momento surgem agora a figura dos fisiocratas. O que os fisiocratas pregavam? Eles pregavam o liberalismo econômico. Eles eram assim o contraponto dos mercantilistas. E eles viviam com ideias voltadas ao liberalismo econômico. Sustentavam que deveria haver uma menor intervenção estatal na ordem econômica. E a intervenção deveria ocorrer em situações pontuais, né, de extrema necessidade. Outra grande teoria defendida por eles era que apenas a terra poderia gerar riquezas e dava menos importância ao comércio e à atividade manufatureira. Para os fisiocratas, a agricultura poderia gerar crescimento econômico e o Estado se manter distante da produção e circulação de bens, apenas garantindo a propriedade privada e a liberdade. Ou seja, eles queriam dizer que a gente deveria dar valor à terra, à agricultura, e que o Estado deveria se preocupar menos com a economia. Ele deveria cada vez menos atuar. Teria situações pontuais onde ele deveria se preocupar mais com a propriedade privada e a liberdade do ser humano, tá? Essas ideias influenciaram aquele cara que a gente já conversou, falou sobre ele, que era Adam Smith.
Para Adam Smith, ele defendia o quê? A mão invisível. Lembra que a gente já falou sobre a mão invisível? Que o Estado não deveria interferir. A mão invisível era quem ia regular o mercado, que ia regular a economia. Então ele defendia que o esforço de cada um gerava um bem social e a economia seria regulada pela mão invisível. Ou seja, havia um movimento natural de autorregulação, independente de intervenção do governo. Tá? Para Adam Smith, o governo só teria algumas funções, que era liderar determinados setores. Por exemplo, vamos traduzir isso aqui para a nossa realidade. A gente tem algumas estatais, né? Empresas estatais e são do governo e ponto. Então, naquela época, a gente não tinha estatal disso, estatal daquilo, mas já tinha, para Adam Smith, ele já tinha esse pensamento, olha, o Estado tem que liderar esse setor, é do Estado, ponto. Agora, qual era a segunda função para Adam Smith? Evitar cartéis. Isso que hoje a gente o que mais ouve falar no mundo contemporâneo são os cartéis de postos de gasolina. Que seria, eles se juntam para falar assim, não, vamos manter um preço, que se a gente se unir aqui e fazer um cartel, eles vão ser obrigados a pagar o valor que a gente colocar. Então, era outra função do Estado desde aquela época. Vamos acabar com os cartéis. E a terceira função para Adam Smith era combater os monopólios, né? Porque os monopólios eles provocam distorção do livre mercado e prejudicam os consumidores. O que seria um monopólio? Uma empresa sair comprando todas as outras, que na época comentava-se da JBS, que era um açougue, que daqui a pouco começou a comprar outros frigoríficos e outros frigoríficos. Ela não virou um monopólio, mas vamos imaginar que ela conseguisse comprar todos os outros frigoríficos, açougues, enfim, ela ia virar um monopólio, ou seja, ela ia ter o controle do preço da carne, não ia existir concorrência, o que ia prejudicar fortemente os consumidores. Então Adam Smith, já naquela época, ele falava, ó, Estado, fica aí na sua, deixa que a mão invisível autorregula aqui, você vai só se preocupar aqui na economia com cartel, monopólio e você vai liderar alguns setores aqui. Alguns setores já são seus e você não vai deixar outras pessoas, outras empresas abrirem concorrência, tá? Então esse era Adam Smith. Depois de Adam Smith veio Jean-Baptiste Say. Deixa eu ver como é que está aqui no slide de vocês. Jean-Baptiste Say, ele criou a Lei de Say. O que ela foi a maior contribuição dele, né? E ela era a lei da preservação do poder de compra. Ele explicava o funcionamento dos mercados ao afirmar que a oferta cria sua própria demanda. Então, lei de Say veio dizer o que a gente vê hoje, oferta e demanda, que o preço, o poder de compra, ele vai surgir através da oferta e da demanda. Então, assim, não seria excesso de moeda na economia o responsável pelo aumento das vendas. Ou seja, não adianta você gerar moeda na sociedade, dar papel, dar dinheiro, não para SEI. Isso não ia funcionar. O excesso de moeda na economia não era responsável pelo aumento nas vendas. O que era responsável pelo aumento das vendas? A grande oferta de produtos, em razão de demanda gerada pelas trocas. Então, como o investimento e o consumo seriam elementos da própria demanda, a produção jamais iria superá-la, não havendo que se falar em excesso de oferta. E eventuais excessos seriam autocorrigidos pelo mercado. Então, para Jean-Baptiste Say, não adiantaria o governo falar assim, vamos liberar dinheiro. Que com dinheiro o pessoal teria poder de compra e ia começar a consumir mais, ia ter um aumento das vendas. Ele disse que não. Na verdade, o que ia influenciar? A grande oferta de produtos. Então, o excesso de produtos, o excesso não, porque o excesso ele acabaria depois se autorregulando. Mas a grande oferta iria, ela sim, aumentar as vendas.
Vamos para o próximo. Então, para Davi Ricardo, ele acreditava que havia uma necessidade de você abrir o comércio internacional. Por que ele chegou? Como que ele chegou nessa conclusão? Ele falava o seguinte: ele defendia que não deveria existir barreiras no comércio internacional. Por quê? Porque a população nesse momento estava aumentando. Aumentando a população deveria aumentar a produção de alimentos, o que geraria custo e uma inflação e uma diminuição dos lucros, porque não ia conseguir sobrar alimento suficiente para poder revender. Não estava tendo excesso, né? Porque a grande oferta fazia girar, fazia vender, relação comercial entre outros estados, e tendo um aumento da população, ia acabar que ia conseguir só manter. Então, assim, o que ele falou? Vamos fazer o seguinte, vamos aumentar a nossa produção. O que a gente pode fazer aqui? Nosso país é bom de quê? Nosso país aqui, a gente vive no gelo, as terras são ruins para a agricultura, mas a gente pode desenvolver X coisas. Então tá, vamos ver o que é bom para a gente? Por exemplo, no Brasil. Para Davi Ricardo, ele falava o seguinte: olha, o Brasil é bom na agropecuária. Ele tem matérias-primas aqui de baixo valor agregado, ótimo para a gente exportar. A gente exportando, a gente consegue ter um lucro maior do que vendendo apenas aqui dentro da nossa economia, da nossa sociedade. Vamos exportar. Então, o Davi Ricardo, ele queria o seguinte: vamos parar com essa besteira de barreira do comércio internacional, vamos produzir para fora, vamos aumentar os nossos lucros e vamos visar o que a gente tem de melhor. Então, se para o Brasil o gênero de produção era agropecuária, vamos focar na agropecuária e vamos exportar esse produto, né? Era essa a ideia de Davi Ricardo. Ele queria que abrisse o comércio para o mundo exterior. Nesse meio tempo também destacou-se o Stuart Mill. Ele trouxe ideias socialistas à economia clássica. Que tipo de ideia socialista? Nessa época ele defendeu a criação do voto feminino e do direito à greve. Então, com sua influência sociológica, socialista, melhor dizendo, ele trouxe essas ideias de voto feminino e de direito à greve. Mas também, de outro modo, ele falava o seguinte: deveria ter intervenção do Estado em casos de monopólios industriais, porque os monopólios industriais eles excluíam a concorrência. E excluindo a concorrência, ele destruía os preços justos, porque ia parar de ter preço justo. Uma vez que só aquela empresa, como eu falei anteriormente, como uma empresa só era dona de toda aquela produção, ela colocava o preço que ela bem entendesse, correto? O que Stuart Mill ele criou e influenciou mais nesse momento da economia? Ele auxiliou no desenvolvimento da teoria do valor. O que é essa teoria do valor? Vou até passar para o próximo slide. Oferta e demanda, né? Acredito que todo mundo já viu isso daqui e entende bem esse X aqui nesse gráfico. Mas o que Stuart Mill ele auxiliou de que forma na teoria do valor? Para ele, o que ele falava? O preço dos bens era resultado da relação entre oferta e demanda. Enquanto os outros autores clássicos, eles falavam o seguinte: olha, para a gente precificar, a gente tem que saber quanto de tempo, quanto de esforço, de trabalho foi empreendido na produção. Então, eu tive que produzir isso, gastei com isso, fiz isso, então o custo do produto é tanto. Já para Stuart Mill, ele falava o seguinte: não, pouco interessa o quanto que você gasta para produzir, vamos supor, essa maçã, essa melancia, pouco me interessa quanto que você gastou para produzir isso. O que importa é se tem gente querendo comprar. Se não tiver gente querendo comprar a melancia que você plantou, que você produziu, você pode ter gastado muito dinheiro, mas você não vai conseguir vender ela cara, porque não tem ninguém querendo comprar.
E aí, a partir do momento que não tem demanda, não tendo demanda, o preço cai, senão você vai ficar com o produto preso, amarrado, certo? Era isso que Stuart Mill falava. Agora, tem demanda, tem gente querendo comprar, você vai ter de outro lado a oferta vai diminuindo, o preço vai subindo. Tem um momento que esse marco entre o encontro das duas, o meiozinho do X aqui, deixa eu ver se eu consigo botar para vocês. Aqui, ó, esse meiozinho desse X aqui é o encontro das duas. Isso é chamado de ponto de equilíbrio para o Stuart Mill. Então, o que ele falava assim, vai chegar um momento que a quantidade de procura é a mesma de demanda, e é aí onde que se encontra o equilíbrio, tá? Até hoje a gente vê essa teoria da oferta e da demanda é muito comentada. Essa questão de frutas, por exemplo, igual eu falei assim, de melancia, quem mexe com agricultura sabe muito bem o que eu estou falando. Não só como agricultura, um exemplo recente na pecuária, quem estava vendendo gado para abate, gado de corte. A China estava comprando as carnes aqui do nosso país tudo. Os grandes frigoríficos estavam exportando. A carne estava ficando pouca aqui no Brasil. Então tinha pouca demanda. Pouca demanda e desculpa, tinha pouca oferta. Com a pouca oferta de carne e a grande demanda, subiu o preço da carne. Então o pessoal estava vendendo, lucrando. Quem era pecuarista estava lucrando com o gado. E aí você tira isso de outros fatores. Eu falei melancia, vamos supor, bom, se a oferta da melancia foi pequena e a demanda está grande, o preço vai subir. Agora, se todo mundo aqui na região plantou melancia e a oferta está grande e a demanda está pequena, vai cair. Mas se a demanda, a procura for a mesma que a oferta, chegamos no equilíbrio. É o equilíbrio que a gente sempre vai procurar. Então, para Stuart Mill, ele batia que o preço do bem econômico, ele passava pela teoria do valor, ao contrário dos economistas clássicos, os autores clássicos, que eles simplesmente precificavam o produto em relação ao trabalho empreendido na produção daquele produto, né? Que é o que a gente já conversou aqui também, que nem sempre é o ideal. Bom, após a teoria aqui da oferta e da demanda, apareceu um cara chamado de Keynes. É a teoria keynesiana. Deixa eu ver se eu estou falando certo. Lei de Keynes, ele era chamado de John Maynard Keynes. Teoria keynesianismo, era o keynesianismo, século XX. O John Maynard Keynes apareceu no ano de 1929, no momento da Grande Depressão. Nesse momento, a economia norte-americana foi a quebra da Bolsa de Nova York, não é isso? 1929, se não me falha a memória. Então, a Grande Depressão veio com a queda da Bolsa de Nova York. E o que John Maynard Keynes, com seu keynesianismo, ele falava? Primeiro, ele foi contra SEI, a lei de SEI. Ele também foi contra a mão invisível de Adam Smith. Ele falou assim, gente, isso é balela. Não dá para deixar a mão invisível tomar conta da economia. Deixar essa autorregulação é mito. Não dá. O que ele pegou e falou? Ele falou o seguinte, ó. Tem alguns momentos da economia que a gente... ele falou assim, é na crise, é nesses momentos de desemprego que a gente tem que tomar atitudes drásticas para achar soluções e fazer com que a economia volte a funcionar. O que Keynes disse? Ele pegou e falou o seguinte, na teoria dele, ele falou que para resolver o alto desemprego que estava nos Estados Unidos naquele momento, seria necessário uma intervenção estatal. De que forma? O Estado deveria, para acabar com essa alta taxa de desemprego, ele deveria intervir de que forma? Ele deveria falar assim, ó,
eu vou fazer o papel, dinheiro, né, a moeda circular. Eu tenho que diminuir o entesouramento. Porque o que acontece, pessoal? Em momentos de crise, todo mundo vai lá e segura o dinheiro que tem. Ninguém quer investir. Segurando o dinheiro, a gente está segurando moeda, a gente está entesourando, né? É o ato de entesourar. O entesouramento é a retenção de papel moeda, de dinheiro. Então, em um momento daquele, em 1929, muito se assemelha com o momento que a gente está passando agora. O coronavírus, ele fez com que as bolsas mundiais todas afundaram. Por que, que elas afundaram? Porque todo mundo tirou o dinheiro das ações, todo mundo tirou o dinheiro do mercado mundial. Tirando o dinheiro do mercado mundial, para quê? Para reter, para falar, é melhor esse dinheiro no meu bolso. Olha o pensamento, é melhor o dinheiro no meu bolso. Vou deixar aqui sossegadinho porque eu não sei o que vai acontecer. Só que no momento que você está retendo o dinheiro, ele não circula, você não gasta no comércio, que consequentemente o comerciante não pede mais produtos, que não pedindo mais produtos, as fábricas vão diminuindo a produção. Diminuindo a produção das fábricas, vai ter que fechar algumas fábricas. Fechando algumas fábricas, vai haver o desemprego. Então, a gente só se afunda mais. E qual é o incentivo que o Estado pode fazer para que o dinheiro saia da poupança, para que o dinheiro saia do bolso das pessoas e coloque esse dinheiro para circular? Isso que eu estou falando agora é muito atual, mas já vem Keynes falando disso desde 1929 para poder solucionar o problema da Bolsa de Nova York, o problema da crise dos Estados Unidos naquela época. Então o que ele falou? Bom, Estado, acorda, a gente precisa de você. Eu preciso que você reduza a taxa básica de juros, tá? E incentive em alguns setores, faz algum incentivo fiscal. Para quê? Estamos em crise, mas para sair da crise a gente tem que tomar atitude drástica. Então baixa essa taxa de juros básica. Baixando a taxa de juros, eu falo agora por experiência própria. Nosso governo abaixou a taxa de juros, mesmo antes do coronavírus já vinha abaixando, porque a gente vem vindo recuperando, né? A gente estava recuperando. Nossa economia vinha recuperando até agora o ponto do coronavírus. E a recuperação dela se deu de quê? Se deu de uma redução, por exemplo, da taxa básica de juros. Com a redução da taxa, o dinheiro guardado na poupança não estava na verdade, era perdendo dinheiro. Você falava assim, perdendo como? A inflação estava maior. Então, o seu dinheiro parado na poupança era ruim. Ele abaixou a taxa de juros de novo no início desse ano. O que estava fazendo? As pessoas começaram a falar assim, poxa, eu vou investir em alguma coisa, porque deixar o dinheiro parado não está sendo rentável. Esse investir em alguma coisa, pessoal, pode ser em qualquer coisa. Eu vou dar um exemplo, esse ano eu falei, eu vou comprar minha casa. Eu vou aproveitar que a taxa de juros caiu e vou pegar meu dinheiro que está na poupança e investir na casa. Se eu construo uma casa, eu estou gerando emprego. É um pedreiro, é um engenheiro, é um arquiteto que está ganhando dinheiro. Eu estou fazendo o dinheiro circular e é uma cadeia. Outro exemplo, eu estou com o dinheiro parado. Eu vou aproveitar que a taxa de juros caiu e vou comprar um carro, eu vou trocar de carro, aproveitar o momento, tá bom para trocar de carro. Ele vai pegar o dinheiro que está na poupança e vai comprar um carro. Aí você vai falar, mas que emprego que ele gerou? Se você for olhar na cadeia, gerou emprego. Você está garantindo que a fábrica continue fabricando, continue dando emprego. Então, para Keynes, ele falava o seguinte, que para a gente resolver esses problemas de crise, esses momentos de crise, a gente precisa do Estado. Não dá para deixar que o mercado se autorregule. Isso aí é uma utopia. E aí a gente precisa essas interferências do Estado de formas pontuais, tá? Então, reduziu a taxa de juros, a gente consegue fazer com que o dinheiro circule, eu vou fazer com que as pessoas tirem do investimento de renda fixa, da poupança e coloquem o dinheiro na economia,
coloque o dinheiro para circular. Circulando o dinheiro, eu estou gerando emprego, estou gerando renda e o dinheiro circula. Isso faz com que a gente saia de momentos de crise, certo? Próximo aqui, eu esqueci novamente de passar o slide. Então a gente já estava falando aqui. John Maynard critica a mão invisível, né? Os economistas keynesianos contra e o desemprego. Qual é a relação entre eles? Para Keynes, para o keynesianismo, o Estado deve interferir de forma pontual em algumas situações, como incentivos e redução da taxa básica de juros, para que a gente acabe com o desemprego. A gente vai acabar gerando renda, porque as pessoas vão tirar o dinheiro de rendas fixas, de poupança, de guardar no bolso, no cofre, e vai colocar o dinheiro para circular, porque não vale a pena a gente ficar retendo dinheiro. Dinheiro foi feito para gastar, vocês já escutaram isso, né? Então a gente tem que fazer o dinheiro circular. Não adianta ficar botando dinheiro de cofrinho, dinheiro de poupança, achando que tá valendo a pena, porque na verdade às vezes o poder de compra daquele dinheiro que é hoje, se você junta ele por 2, 3, 5 anos, talvez não vale. Você tem que investir em alguma coisa que possa gerar renda, que possa gerar lucro. E consequentemente você vai estar ajudando a economia, gerando emprego, gerando renda, enfim, tudo que a gente já falou, certo? O que aconteceu depois? Movimento neoliberal entre 1980 e 1980. Esse movimento neoliberal, ele buscou retomar o liberalismo clássico, com políticas de austeridade, privatizações, livre comércio e livre mercado, corte de gastos do setor público e protagonismo do setor privado. Esse movimento aconteceu principalmente no Chile, com Augusto Pinochet, no Reino Unido, com Margaret Thatcher e Estados Unidos com Ronald Reagan. Tá? Então, o neoliberalismo tinha austeridade, privatizações, livre comércio, livre mercado, cortes de gastos públicos e protagonismo do setor privado. Isso muito estava se falando nas eleições também presidenciais do ano passado, para voltar a esse neoliberalismo, privatizando, cortando gastos públicos. Mas se a gente parar para analisar, essas teorias da economia, a gente tem aqueles contrapontos, gente que fala uma coisa, é contra a outra, mas ela está sempre voltando. E aí vem defendendo Adam Smith, chega a gente defendendo Keynes. Isso até hoje continua. A gente vê, são teorias antigas que são aplicadas até hoje. Vamos lá. Por fim, nosso último slide, a gente tem aqui como eu falei, o movimento neoliberal surgiu em 1970, 1980, mas ele tinha origem como origem austríaca. O neoliberalismo tinha origem austríaca. E o que se falava por lá na escola da economia austríaca? Tinha alguns estudiosos, pesquisadores, que se baseavam na lei de Say e na teoria marginalista. Segundo eles, a intervenção do Estado, a intervenção crescente do Estado, levaria à perda das liberdades individuais e colocaria os cidadãos em um regime totalitário. Outra fonte de corrente neoliberal surgiu na escola de Chicago, liderada por Milton Friedman. O que ele falava? Ele falava assim, gente, não existe almoço grátis. O que ele quer dizer com isso? Que todos esses incentivos, todas essas intervenções estatais, elas custavam no bolso de alguém. O Estado não dá nada de graça, não existe almoço grátis. Então ele chegou e falou assim, ele se opôs à teoria de Keynes, essa que a gente falou aqui agora, que até parece ser muito bonita, soa muito bem, né? Parece que é a solução de todos os problemas, mas ele, principalmente o Milton Friedman, ele veio contrariando isso daí e falou assim, cara, não adianta o Estado intervir e dar incentivo e abaixar a taxa de juros e fazer isso, porque o Estado não tem um bolso de dinheiro infinito. Alguém tem que repor isso, alguém tem que pagar por isso. E acaba que alguma parcela da sociedade está pagando por isso. Então, o que ele
que Keynes defendia, né? Que, bom, a gente tinha essas alternativas, mas eles falavam essas alternativas de Keynes, na verdade, agravam ainda mais e prolongam a crise e diminuem a eficiência dos recursos. Eles podem prejudicar a partir do momento que o Estado está ali aguentando, suportando tudo. Falou, epa, isso aí também não está certo, isso aí está errado. Então, outra coisa também que eles eram contrários era, olha lá, opõem-se a salários mínimos. Esses neoliberais da escola austríaca e da escola de Chicago, por que eles eram contra? Eles falavam assim, gente, vocês não têm que interferir no piso salarial, no salário mínimo, isso está errado. Na verdade, você colocando isso daí, impondo isso para as empresas, você está causando desemprego. Porque pode ser que ele não vai nem abrir a empresa, ele não vai nem querer contratar, porque só ele sabe o custo da produção para ele. Então, tem uma empresa que tem um custo X, o outro tem um custo Y. Então, como é que a gente vai manter um piso salarial, sendo que cada um tem sua realidade? Vou dar um exemplo, já que a gente está no curso de Direito e falando de economia, vamos trazer para a nossa realidade. A gente tem uma tabela da OAB, ela é feita pela OAB Bahia, mas você acha que utilizou os parâmetros da realidade do interior ou utilizou os parâmetros da realidade da capital? Tem coisa lá que, bom, seria maravilhoso eu do interior ganhar 5 mil reais. Vou dar um exemplo mais real, que eu me lembro e me recordo. Fazer uma audiência de conciliação aqui no juizado, só comparecimento na audiência, um salário mínimo. Eu ia adorar ganhar um salário mínimo, mas não condiz com a realidade da nossa cidade. E é isso que eles falavam lá, a escola de Chicago, o neoliberalismo, fala, não interfiram. Quem sabe o custo da sua produção é você. Então lá na capital tem um custo muito mais elevado, o custo de aluguel do escritório, de manutenção do escritório, de manutenção do curso, da faculdade, para você precificar o seu serviço. Então, assim, acaba que a nossa realidade, eu gostaria muito de poder cobrar, eu estaria lucrando mais. Só que acaba que é impossível. Os outros advogados cobram um preço muito abaixo. E aí isso também acaba sendo ruim, porque eles também, a gente costuma dizer que é uma prostituição da nossa profissão. Eles colocam um preço muito baixo que não condiz também com a realidade. Então, a gente vive esses problemas. É um problema, se coloca um preço, é problema, e se não coloca preço, também é problema, porque vão precificar muito barato. Mas, assim, o interessante disso é que não há uma teoria que seja verdade absoluta, né? Perceberam que na aula de hoje a gente conseguiu ver algumas teorias, fizemos essa linha do tempo, saímos lá da antiguidade, na Grécia, e viemos passamos por Say, passamos por Keynes, chegamos na escola do neoliberalismo austríaca e terminamos aqui com essa reflexão. Não temos uma teoria que é a verdade de tudo, que resolve todos os problemas, não é isso? A gente tem aqui agora 3 questõezinhas, como todo fim de aula eu passo para vocês. Vamos começar com essa primeira aqui. Nas sociedades antigas, os pensamentos econômicos e políticos estavam intimamente ligados, sendo a economia decorrência da política estatal. A respeito da Grécia Antiga e do Império Romano, considere as assertivas a seguir. Então, a respeito da Grécia Antiga e Império Romano, considere as assertivas a seguir. Primeira, pelo uso comum da propriedade, não há que se falar em propriedade privada na Grécia. Número 2. Na Grécia, o trabalho era visto como algo que contaminava a alma dos senhores, sendo função dos escravos. Número 3. A economia romana era baseada na guerra, sendo a expansão de suas fronteiras vital ao crescimento do império. É verdadeiro o que se afirma em... Bom, analise as alternativas aí. Eu vou dar 30 segundos para vocês pensarem e responderem as questões. Tá? Já a resposta. Vamos lá? Já deu para responder. A resposta correta está na alternativa D. Letra D. Então, só temos verdadeiro na 2 e na 3. Por que a 1 então está errada?
O uso comum da propriedade, não há que se falar em propriedade privada na Grécia, muito pelo contrário. A gente falou no iniciozinho da aula, né? Aristóteles traçou um modelo de sociedade baseado na propriedade privada, com a possibilidade de uso comum, né? De acordo com a finalidade definida pelo legislador. Em relação à assertiva 2, o que acontecia na Grécia naquele momento? Os escravos era a mão de obra. Na verdade, eles nasceram para trabalhar, a visão era essa. E os homens, os que não eram os negros, os homens da sociedade grega, eram vistos como... Eles tinham um objetivo só de ser felizes, eles não tinham que trabalhar. Então a 2 é verdadeira. A 3 é do Império Romano, que eu falei que realmente o Império Romano ele só queria expandir as suas fronteiras. Tá? Vamos para a segunda questão. Com a queda do Império Romano no século V, iniciou-se o período da Idade Média, no qual a teologia católica exerceu grande influência, notadamente com os ensinamentos de Tomás de Aquino. Sobre o pensamento econômico e na Idade Média, assinale a alternativa correta. 30 segundinhos aí para vocês pensarem na resposta. Pronto? Resposta correta dessa questão. A resposta correta é a letra E. Na Idade Média, a influência da Igreja Católica com Tomás de Aquino nada mais dizia que o seguinte: preço justo. Quem não fazia isso? Os judeus. Porque os judeus praticavam juros e mais juros, empréstimos e capitalizavam dinheiro? Porque eles não respeitavam o catolicismo, eles tinham outra religião. Então eles poderiam fazer isso, mas quem respeitava a Igreja Católica, eles iam nessa ideia de preço justo, que também era, além de cobrar preço justo, você também tinha que ser remunerado de forma justa, certo? Vamos para a última questão. Entre os séculos XVI e XVIII, os Estados nacionais europeus foram norteados pelo pensamento econômico mercantilista, segundo o qual o crescimento econômico deveria proporcionar bem-estar aos cidadãos. Sobre esse período, analise as assertivas a seguir e depois assinale a alternativa correta. Primeira, foi marcado pelo alto volume de arrecadação de riquezas decorrente do fluxo de metais nobres como ouro e prata, vindos das colônias, pelo aumento populacional e pelo comércio exterior. Consequentemente, marcado pelo baixo protecionismo e intervenção estatal, pois as trocas comerciais favoreciam a circulação de riqueza e expansão de mercados consumidores, aumentando ainda mais o acúmulo de capital. Vamos responder? Vou aguardar vocês aqui. Então, eu espero que vocês estejam dando pause, respondendo a questão, pensando e depois continuando no vídeo, né? Tem que dar pause aí para tentar responder e depois escutar a resposta. Alternativa correta, letra D. Apenas um é verdadeiro. Por quê? Veja só. O mercantilismo foi marcado pelo forte protecionismo estatal, com intervenção em diversos setores da economia. Buscava a expansão de mercados consumidores, proteção dos interesses nacionais ligados à economia e o acúmulo de metais nobres, pois a riqueza adquirida por uma nação deveria permanecer em seu território geográfico, evitando-se as perdas e o fortalecimento de outros estados. Beleza? Pessoal, fico por aqui. A aula de hoje encerra aqui. Eu gostaria de agradecer cada um de vocês, pedir que todos permaneçam fazendo esse isolamento, lembrando que não é férias, lembrando que a gente tem aula, lembrando que tem conteúdo, tem que estudar, as provas estão chegando, logo mais atividade para complementar e fechar a nota da parcial. Voltamos às aulas, se tudo der certo, voltaremos às aulas presenciais, teremos nossas provas oficiais. Então, não vamos perder o foco, vamos manter essa constância, vamos manter os estudos, tá? Me perdoem pelo nervosismo. É muito ruim dar aula olhando por uma câmera, fingindo que está todo mundo ali e não está. Prefiro 1000 vezes estar na sala de aula. O nervosismo da sala de aula é muito melhor do que o nervosismo de estar olhando por uma webcam aqui conversando com vocês.
tá? Sinto muito pelo por não poder, a gente não poder estar junto, mas é a maneira que a gente tem de poder passar e tenha certeza que a mesma aula que eu estou passando aqui seria a mesma aula na sala de aula, tá? Então aproveitem, a partir de agora estou disponível no WhatsApp para poder responder qualquer dúvida que vocês tiverem. Vamos lá, coloquem a pergunta, me dê um feedback da aula, se saiu ruim, o áudio está ruim, a imagem está ruim, não deu. Eu preciso melhorar, para melhorar, eu preciso saber de vocês, tá? Me perdoem qualquer erro aqui também. Estou ainda adaptando ao sistema de gravação, esse programa. Passei por vários programas até achar esse aqui que parece ser o melhorzinho, tá? Até mais, muito obrigado.